Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1 ao 2, diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eu quero pregar a palavra do Senhor subordinado ao tema: a contribuição cristã é graça a nós concedida. A contribuição cristã é bíblica. Não precisamos ter constrangimento em tratar do assunto. Infelizmente, muitos líderes religiosos, movidos pela ganância e regidos por uma falsa teologia, exploram o povo em nome de Deus. Usam mecanismos nada ortodoxos para vender seus produtos, criados na fábrica do misticismo, para oferirem lucro em nome da fé. Esses desvios da sã doutrina e da ética cristã, que trazem enriquecimento para uns e vergonha para todos, tem levado muitos crentes a serem refratários com respeito à mordomia dos bens. O extremo de uns, entretanto, não pode nos levar para outro polo. Devemos cingir nossa fé e nossa conduta apenas pela palavra de Deus. Com respeito à contribuição cristã, precisamos observar tanto os dízimos como as ofertas. Quando falamos de dízimos, nos referimos à entrega fiel de 10% de tudo quanto ganhamos para sustento da obra de Deus. Esse ensino está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Não temos o direito de subestimar os dízimos, nem de subtraí-los. Não compete a nós administrá-los. Antes devemos entregá-los com integralidade, alegria e gratidão para a manutenção da casa de Deus e a expansão do reino de Deus. Quanto às ofertas, é importante você saber sobre isso, para que você não tenha dúvida mais sobre, porque infelizmente os falsos profetas têm enfiado na sua mente o erro, têm te enganado. Por isso é importante você prestar bastante atenção sobre isso que eu estou dizendo. Quanto às ofertas, o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, trata dessa matéria de forma
esplêndida, ele nos oferece alguns princípios que vamos destacar. Em primeiro lugar, a oferta é graça, mais do que obrigação. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 1, graça é um favor imerecido. É Deus quem nos dá o privilégio de assistirmos os santos, socorrermos os necessitados e sermos seus cooperadores no avanço da sua obra. Em segundo lugar, a oferta não é resultado da abundância do que temos no bolso, mas da generosidade do nosso coração. 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 2, as igrejas da Macedônia, mesmo passando por muitas provas de tribulação, manifestaram abundância de alegria e, mesmo suportando profunda pobreza, superabundaram em grande riqueza de generosidade ao contribuírem para os pobres da Judéia. A contribuição cristã é um privilégio e não peso. Deve ser feita com alegria e não com pesar. Em terceiro lugar, a oferta deve ser voluntária e proporcional. 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 3 e 4, contribuir por coação ou constrangimento não tem valor aos olhos de Deus. A contribuição deve ser espontânea e também proporcional. Os crentes da Macedônia ofereceram, melhor dizendo, ofertaram na medida de suas posses, e mesmo acima delas, a contribuição não é para trazer sobrecarga para uns e alívio para outros, mas para que haja igualdade, para usar uma linguagem bíblica. O que muito colher não teve demais, e o que pouco não teve falta. 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 15. Em quarto lugar, a oferta é uma dádiva da vida, mais do que de valores financeiros. 2 Coríntios 8, 5. É fácil entregar uma oferta financeira a uma pessoa necessitada sem entregar com ela o coração. Os macedônios deram a si mesmos primeiro ao Senhor e depois fizeram a oferta aos pobres da Judéia. Antes de trazer nossa oferta, precisamos trazer nossa vida. Primeiro, Deus aceita o ofertante, depois recebe a oferta. Em quinto lugar, a oferta é uma semeadura, recompensada por Deus com uma colheita farta. 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, quando ofertamos para atender a necessidade dos santos, estamos fazendo uma semeadura. Sabemos que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com fartura, com abundância ceifará. O bem que fazemos aos outros vem sobre nós mesmos, e isso da parte do Senhor. Quem dá ao pobre a Deus, empresta a alma generosa, prosperará. A semente que se multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. É Deus quem nos dá semente para semear. É Deus quem supre e aumenta a nossa sementeira. É Deus quem multiplica os frutos da nossa justiça. É Deus
quem nos enriquece em tudo para agirmos com toda a generosidade, a fim de que sejam tributadas a Ele ações de graças, ao socorrermos os santos. Não apenas suprimos as necessidades deles, mas nossa ação redunda em ações de graças a Deus em face dessas verdades. Que Deus nos mova à generosidade e nos faça mordomos fiéis na administração dos bens a nós confiados. É importante você saber que aquele que oferta com alegria, aquele que dizima com prazer, Deus se alegra. E Ele com certeza está disposto a abrir para você janelas, a abrir para você portas e portas para te abençoar, porque você abençoa a sua obra. Receba esta palavra. Se inscreva no meu canal. É importantíssimo você se inscrever no meu canal. Não é difícil. Basta apenas você clicar do lado em vermelho, se inscreva. Depois você vai apertar o sininho para você ser notificado e notificado pelas mensagens bíblicas que chegarem no canal. Deus te abençoe. Até mais e um forte abraço.